Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está lá em Mateus, capítulo 13, 54 a 58, e diz assim que naquele tempo, dirigindo-se Jesus para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficaram admirados. Eles ficavam admirados e diziam, de onde vem esta sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, um profeta só não é estimado em sua pátria e em sua família. Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Veja que o Evangelho de hoje tem muito a ver com a nossa vida, com a nossa história de conversão, com o nosso lutar diário para ser cada vez mais de Deus, mais comunidade, mais engajado, mais comprometido. E por que tem a ver conosco? Porque veja que no Evangelho de hoje, o pano de fundo do Evangelho de hoje, né, podemos dizer assim, uma das possibilidades de abordagem é dizer que há uma desconfiança, há uma dúvida em relação a quê? Em relação à procedência de Jesus. Ele é conhecido. Jesus dirige a sua terra, começa a ensinar na sinagoga e todo mundo fica admirado. Mas todo mundo também sabe de onde ele vem. Sabe, quer dizer, é melhor fazer uma correção. Eles acham que sabe de onde Jesus vem. Aparentemente Jesus ele mora ali em cima, ele, né, a mãe dele é Maria, tudo bem, o pai dele é José, tudo bem até aí, os seus familiares são esses, são aquele outro, mas existe uma realidade escondida que nós sabemos, que Jesus ele não é só um jovem, um rapaz que anda por ali, mas ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada, andando entre nós. Portanto, Maria é sua mãe, mas há um equívoco. José não é o pai dele. Legalmente é o pai, mas não é o pai biológico. Então, eles acham que sabe tudo de Jesus. Eles acham que sabe tudo a respeito de Jesus, mas existe algo velado. Mas o que nos interessa é trazer para nós como que isso também toca a nossa vida, né? Quantas e quantas vezes nós nos dirigimos das nossas terras, né, a nossa cidade, o nosso bairro, nossa rua, onde nascemos, a comunidade de origem. E se ali você fala qualquer coisa bacana, pode ser que lá atrás tenha aquele ou aquela que dá aquela balançadazinha na cabeça e diz, eu sei o que você fez no verão passado. Quando você morava aqui, você não era flor que se cheira. Então tudo isso coloca em desacreditar, né? Leva a um desacreditar da palavra que foi dita. Deus está nos falando por meio daquela pessoa que outrora era uma pessoa que não valia nada. Humanamente falando, era uma pessoa má, era uma pessoa ruim, era uma pessoa, sabe, muito ruim mesmo. Mas agora ela encontrou o amor da sua vida, ela encontrou o Cristo e agora ela se converteu. Ela está em processo de conversão. Por isso o que ela está dizendo, quando nós jogamos tudo isso de água abaixo, simplesmente por causa do histórico dela, porque nós sabemos que é o irmão dela não vale nada, é perigoso aqui na comunidade, no bairro, na rua, porque a irmã dele também não é flor que se cheira, o pai também é um pinguço cachaceiro, a mãe é uma fofoqueira de primeira mão, etc, etc. Então tudo isso é uma forma da gente se blindar para não escutar o que o outro está dizendo. E a pergunta é, o outro está dizendo? Ou será que Deus está usando aquela pessoa para nos dizer algumas palavras? Para a gente acordar para a vida, para a gente dar aquele estalo e começar uma vida nova. Começar a fazer um caminho de regresso, né? Regressar-se aos braços de Deus. Por isso que Jesus vai dizer assim, olha,
profeta ele não é bem visto, bem acolhido, querido na sua pátria e em sua família. Na sua pátria não precisamos esticar tudo isso. Vamos falar assim, no Brasil, né? Você não é querido no Brasil porque as pessoas te conhecem de outros carnavais. Não. Coloca essa pátria aqui, a sua rua, sua comunidade, seu grupo, seu movimento. E a família é a sua família mesmo, onde você todo dia está. Ou uma família mais estendida, talvez uma própria família, vamos dizer assim, né? Aquela que você cria para você, que você considera a sua família. Então veja que diante dessas situações não somos acolhidos. Portanto, a nossa palavra ela é desacreditada por causa da nossa história. A nossa palavra é desacreditada por causa do nosso histórico. Isso aqui é um chamado de Deus para nós, dentro desse mês vocacional, que nós tenhamos a coragem de quebrar, as carapaças duras e não permitir que o fato daquela pessoa que está falando, o fato de eu saber quem ela já foi, o que ela já fez, que isso não impeça que a palavra de Deus, que Deus está usando, que eu possa acolher essa palavra. E aí, se você quiser ir nas extremidades da coisa, basta lembrar o que Jesus diz, né? Ouça o que eles dizem, não façam o que eles fazem, né? Então veja, não poucas pessoas têm uma palavra de Deus para nós, embora ainda não se converteu o suficiente. Se calarem as vozes dos profetas, até as pedras vão falar. E só porque são pedras não significa que nós não vamos ouvir. Não somente vamos ouvir, mas como também vamos mudar. Que Deus então nos ajude. Que essas pessoas que ficaram escandalizadas com os ensinamentos de Jesus, que nós também sejamos pessoas que escandalizam, mas no sentido positivo da palavra. Escandalizamos porque fazemos o bem. Escandalizamos porque somos generosos. Escandalizamos porque amamos a vida, protegemos a vida. Escandalizamos porque nós acolhemos a fé da igreja, tal como os apóstolos nos deixou. E vamos pouco a pouco deixando aquilo que nós chamamos de penduricalhos, que não fazem parte da fé, que são meros amuletos, que não nos fazem bem, não nos traz salvação e não nos faz crescer como cristãos e cristãs. Então que Deus te abençoe nesse dia, te fortaleça e que fique aqui uma proposta. Vamos ser pessoas que causam escândalo. Escândalo por amar a Cristo. Escândalo por amar a igreja. Escândalo por fazer o bem sem olhar a quem. Escandalizemos para que o mundo veja que Deus se faz presente. O escândalo da cruz na nossa vida é um grito para que o mundo entenda. Deus vive e está no meio de nós. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.